Gente, o, o que falar de Clóvis Moura e o que falar de Cabé? Eu quero começar pelo Cabé. Eu estava lá na USP, no NEIMBRE, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro, e naquele dia, não vou saber que ano, eu já sou um velhinho de 73 anos, a memória já me falta. Mas naquele dia, a Nilma estava defendendo a sua tese de doutorado. Por acaso, eu fui ao banheiro e encontro Kabengele chorando. Chorando. E dizendo o seguinte: você viu o que ela falou a meu respeito? E eu fiquei pensando, eu vi, ela falou que agradecia, ela começou a fala dela dizendo que agradecia a esposa, aos filhos, por cederem esse Kabengele Munanga para dar essa atenção toda, essa orientação toda para aqueles alunos, entre eles ela. Eu achei tão bonitinho, mas ele estava em prantos. Por quê? Porque é um cara sensível. A gente estar numa academia não significa olhar para o mundo com olhos científicos, né? Com aquele olhar que eu sou diferente do resto da humanidade. A gente não pode entrar para a academia e abandonar o nosso lado humano. É esse Cabé que eu vi naquele banheiro, chorando. A Nilma não tinha nem terminado as falas dela. Ele chorava, mas chorava de soluçar. Esse personagem que trabalha a questão racial humanamente é o cara que eu quero um dia ser. Clóvis, eu estive na casa dele, não nesta casa da Pompeia, um pouco antes. Ele ainda estava ali naquela região do Butantã, próximo da USP, fumando o seu inseparável cachimbo, que fazia com que ele falasse de boca torta, e algumas palavras eu não entendia, mas era uma figura dura, séria, bastante... É assim, quando Gilberto Freire escreveu Casagrande de Senzala, passando pano na escravidão, dizendo de uma harmonia, né, dizendo de uma docilidade e passividade dos escravizados, isso se tornou uma marca. Tudo que você ouvia falar de escravidão tinha esse Pai João, que foi generalizado pelo Gilberto Freire. O Clóvis vai buscar o negro que age, ele vai buscar o rebelde, ele vai buscar o que conflita e o que não se conforma. Ele não quer o negro de alma branca. Que, aliás, eu me lembro, quando eu era menininho, de uma senhora falar assim para mim: ai, você é tão bonitinho, você tem traços de branco. Eu disse: aonde? Só se for nos dentes, no céu da boca, sei lá. Por quê? Porque era a referência, é a normalidade. O normal é ser branco.
todo o resto é exceção. Clóvis vai mostrar que o normal é ser guerreiro, o normal é ser combatente, o normal é não se conformar. É isso que ele traz nas suas obras. Era esse o cara com o cachimbo na boca, falando com a boca torta, que eu conheci naquela casa. E me encantei. E aí eu descobri quem é Clóvis, quem foi Clóvis, mas é porque as obras dele estão aí, e quem é o Kabengele Munanga. Eles são espelhos nos quais nós temos a obrigação de nos refletir. Lélia Gonzalez foi outro espelho. Beatriz Nascimento, outro espelho. E por aí vão. Vocês sabem por quê? Porque a gente precisa de espelho. Eu tenho o seguinte pensamento: quem não se vê, não se reconhece. Quem não se conhece, se reconhece, não se identifica. Quem não se identifica não se ama, tem baixa autoestima e pouco valoriza a si próprio e ao outro. E ainda querem atitudes de cidadania dessa pessoa. Então vamos buscar espelhos. Temos que ter espelhos. Precisamos nos ver, precisamos nos reconhecer, precisamos nos identificar. Eu gostava quando eu passava pelas ruas e uma pessoa fazia, tudo bem? Tudo bem. Aí alguém me perguntava quem é, eu falei, não sei. Mas é uma pessoa negra que passou por mim e me cumprimentou. Porque os negros, quando se encontram e não se conhecem, eles se reconhecem. E é isso que por isso eu aceitei quando Petrônio me ligou à tarde, dizendo, você vai lá, porque a Matilde está muito doente. Eu amo a Matilde de paixão. Conheço Matilde muito, muito, muito tempo antes de ela ser ministra da CEPIR, e sofri muito com o sofrimento dela, com a solidão dela, com aquela armadilha que foi feita para ela no seu período de CEPIR, toda aquela trama desta coisa criada pelos demônios, chamada imprensa. Eu sou jornalista, mas a imprensa é demoníaca. A imprensa não constrói. A imprensa busca aonde destruir. Por isso eu comecei a escrever na revista Raça. 1996, escrevi para o primeiro número, não foi publicado, eu chorei para chuchu igual o KB, porque cheguei na banca comprar a revista feliz e lá não estava a minha matéria. Mas já no segundo número ela entrou e depois, durante, não 15, professora, já é 20, foram 20 anos escrevendo lá. E por quê? Porque no meu tempo de Estadão, eu dizia assim, o Pauteiro, vai ter um acontecimento fantástico, né, para a comunidade negra e tal, e tal, e tal. Rapaz, ótimo, que pauta legal. E no dia seguinte não estava nos jornais. Eu falava na Folha, quando eu trabalhava na Folha, olha, a gente vai, né? 78, quando nós fizemos a manifestação na escadaria do Municipal, eu falei para o pauteiro da Folha, oi, olha, tem uma pauta
fantástica, nós vamos hoje para a escadaria do Municipal, vamos fazer uma manifestação em plena ditadura e vamos falar das questões raciais, tal. Ah, que ótimo! Não saiu uma linha. Por quê? Ah, porque teve um outro caso mais importante, porque as nossas coisas não têm importância, né? Pauta de racismo interessa para preto, não interessa para a sociedade. Como assim? Você quer uma sociedade melhor? Você quer uma sociedade justa? Você quer uma sociedade que funcione, que não haja desigualdade? Então, a pauta é de todos. Não pode ser desse ou daquele grupo, né? Quando foi preciso que a Lei K.O. conseguisse fazer com que o racismo se tornasse crime inafiançável e imprescritível, para que se começasse a pensar o que é esse troço chamado racismo, sabe? Eu recentemente fui convidado para ser curador de uma exposição inaugural do Museu das Favelas. E eu fiz a seguinte concepção: a favela é sempre preta, mesmo que o morador seja branco. O olhar que a discrimina é sempre branco, mesmo que parta de pessoas pretas. Ou seja, é sempre essa coisa que não quer ver o outro, que não quer aceitar o outro, que não entende que a favela é um fenômeno da urbis, é um fenômeno urbano. Ela existe por conta de toda a estrutura urbana, né? Quer a estrutura habitacional, quer a questão do desemprego, do emprego mal remunerado e tudo mais. Então, quando a gente lê Clóvis, a gente vê esse negro que lutou, né? Esse negro que resistiu, esse negro que desobedeceu, esse negro que fugiu. Então, a gente fala de quilombo. O NEAB é um quilombo. Ele é um quilombo. Não importa se você é branco, preto, tem origem asiática. Se você entrar no NEAB, você entra num quilombo. E você tem que pensá-lo como tal, como coisa de luta. Então, aí é bom ler bastante o Clóvis Moura, né? Que não era um cara bem-humorado, tá? Não era. Era um cara mal-humorado. Mas era um cara firme, né? Irredutível, sabe? Mas generoso. Era um mal-humorado generoso. Ele era mal-humorado por tantas lutas que ele precisou fazer na academia, sabe? Por conta de todo esse histórico que o nosso querido Petrônio colocou. O Clóvis Moura se tornou um espelho para mim exatamente por não ceder. Nós não podemos ceder. Nós temos que ser amigáveis, temos que ser companheiros, não podemos trabalhar com as pessoas com preconceito, de jeito nenhum, né? Temos que nos irmanar, não necessariamente cristãmente, né? Se as pessoas são cristãs, também estamos lá. Mas o querido Bruno falou da vivência dele no axé. E quando ele falou disso, eu me lembrei, como o querido Petrônio deu uma bela explanação de Clóvis e do Cabenguelê, eu queria só
acrescentar um nome para vocês. Eu gostaria que vocês depois pesquisassem essa pessoa. Ela se chama Azoilda Loreto da Trindade. Por que eu quero que gostaria que vocês incluíssem esse nome nos seus estudos? Porque a Azoilda, que acompanhou Cabé, que acompanhou Clóvis, que acompanhou esses personagens, que foi influenciada por todos eles, ela conseguiu sistematizar os chamados 10 valores civilizatórios afro-brasileiros. Isso me lembrou quando eu tocava prato na Vai Vai. Eu saía na frente da bateria tocando prato. O Ciro, que era um dos carnavalescos, Ciro Nascimento, ele me apresentou um povo chamado Dogon. O povo chamado Dogon é um povo do Mali, né? Dogon. E eles têm umas coisas lá com astronomia, eles dizem que eles vieram de uma estrela chamada Potolo, tal, que ninguém conseguia ver essa bendita estrela. Ela foi encontrada já na década de 40 por cientistas europeus que aí viram, aquela é a bendita estrela que eles estão falando, e aí deu o nome de Sirius B. Mas o povo Dogon tem uma frase que eu gosto muito de contar, de falar. Essa frase é assim: eu trago dentro de mim toda a minha ancestralidade e a minha descendência. Eu só sou um instante dessa história. Eu gosto de falar e depois eu gosto de pedir que repitam. Vamos repetir? Eu trago dentro de mim toda a minha ancestralidade e a minha descendência. Eu só sou um instante nessa história. Entenderam por que vale a pena a luta antirracista? Porque eu quero garantir a minha descendência. Já que eu não consegui fazer isso com a minha ancestralidade. A gente fala, e os estudos acadêmicos sempre mostram, a nossa ancestralidade sofrendo. Mas esquece do quanto a nossa ancestralidade enriqueceu esse país. O quanto a nossa ancestralidade enriqueceu a nossa cultura. Então, quando a Azoilda coloca, sistematiza os 10 valores civilizatórios afro-brasileiros, ela mostra o quanto há de riqueza nesses valores civilizatórios. O primeiro deles, e não é o primeiro, porque ela não coloca uma ordem hierárquica, mas um deles é a circularidade, é a capacidade que a gente tem de todos sermos líderes do nosso quilombo, todos podermos nos organizar circularmente. A gente só não vai, eu só não vou propor que a gente faça um círculo aqui porque tem gente demais. E aí não dá para a gente fazer. Mas a circularidade é um dos nossos valores civilizatórios. A oralidade. As pessoas com esse negócio de oralidade costumam sempre pensar que no continente africano não tinha escrita, né? Como se os hieróglifos encontrados nas pirâmides, que o Champollion lá atrás decifrou, não fosse escrita, né? Como se as escritas das outras etnias não existissem.
Mas a oralidade é fundamental. Não por acaso, a gente está aqui falando para vocês, olhando na carinha de vocês e vendo quem torce o nariz, que fala, opa, eu acho que eu falei alguma coisa errada, porque alguém torceu o nariz. Tal. Mas é bom a gente falar olhando nos olhos. E a circularidade permite que nós olhemos para os olhos de todos, porque estamos em círculo. Então, e a oralidade é uma forma que todos os povos têm, não é exclusivamente dos descendentes de africanos. Porém, ela para nós é fundamental. Ler é importante. Escrever, se escrever não fosse importante, nós não estávamos escrevendo. Né? A professora falou de 5 livros que a gente produziu, mas meus livros já chegam a 13. Né? Sim, eu acho que todos eles são importantes. Porém, cada vez que eu falo, eu acho que eu falo muito melhor do que qualquer um dos meus livros. Né? É muito importante a gente entender. Então, vamos lá. Circularidade, oralidade, religiosidade. Opa! Você está falando de religião de matriz africana? Sim, claro. Do axé? Legal. Porém, a nossa religiosidade sempre nos uniu. Mesmo quando cristãos. Não é à toa que você tem as irmandades religiosas dos pretos, lá no Rio de Janeiro, dos pardos, né? É fundamental. A gente precisa, sim, ter uma religiosidade. Né? Se for de matriz africana, que bom. Isso mostra que você está sendo fiel à sua ancestralidade. Porém, a religiosidade, quando feita pelos povos afro-brasileiros, mesmo quando cristãos, é impressionante. A gente tem visto esse deputado, cujo nome eu não vou lembrar agora, mas que é um pastor evangélico negro. É o Henrique, né? Henrique Vieira, que é de um brilhantismo inacreditável, né? Ele é um homem, me parece que vem do PSOL, é isso? Não. Do PSOL. Agora, ele fala como Petrônio, ele fala como Cabé, ele fala como Clóvis, ele fala como os nossos, ele fala para os nossos que eu digo nós. Né? Nesse momento, eu vejo todos nós como uma unidade. Né? É uma unidade que tem aqui. Então, não importa se a tua pele é mais ou menos pigmentada. O que importa é que se você está aqui, você tem interesse em alguma coisa que tenha a ver com essa história que nós estamos contando. Energia vital. Vocês sabem o que é energia vital? É o que ele chamou de axé. O axé. O axé é entender que tudo tem vida. Gente tem vida, animais têm vida, planta tem vida, pedra tem vida. Ah, mas pedra? Ué, os asiáticos não têm lá, os indianos não têm lá aquelas coisas que fazem com os cristais, que os cristais emanam energia. Vida é energia. Então, o axé, a energia vital é a energia da vida que está em tudo. Né? Corporeidade, nós e o nosso corpo, a presença do nosso corpo e ao tudo que nós temos. Né? Sim, nós temos alma, mas essa a gente não conhece, não vê. A gente acredita. Mas o corpo, né? E é esse corpo que veio no navio negreiro, é esse corpo que produziu riquezas para esse país.
muita riqueza. É só a gente pensar que foram quase 400 anos de escravidão. E não foi só trabalho braçal, não. Houve muito trabalho intelectual, né? E que continua acontecendo. A musicalidade é mais um dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Não podemos, claro, deixar de pensar na música feita com percussão, com os tambores, mas música é um desses valores que a gente não abandona por nada desse mundo. A memória, que é essa lembrança, que é esse voltar, que é esse guardar, que é esse tesouro que a gente carrega. A ancestralidade, eu trago dentro de mim toda a minha ancestralidade, o cooperativismo ou comunitarismo e a ludicidade. Ou seja, esses são os nossos 10 valores civilizatórios, que a gente consegue, de alguma maneira, encontrar em todas essas obras, de todos esses intelectuais que passaram por aqui, que contribuíram muito, e muitos deles não foram respeitados, e alguns se suicidaram. É muito importante a gente entender isso, né? Se não se suicidaram, morreram no abandono, como é o caso do Eduardo Oliveira, citado aqui pelo querido Petrônio. O que eu quero dizer para vocês, Clóvis e KB, 100 anos, 50 anos, são 2 espelhos nos quais todos temos a obrigação de nos refletir, quer seja por suas obras, quer seja por seu comportamento, pela sua humanidade, pelo seu comprometimento com o antirracismo. Obrigado, gente. Boa noite.